Então, hoje eu vou apresentar algumas ferramentas para a gente conseguir validar uma ideia, delinear uma ideia, entender de forma simples o que está acontecendo, o que precisa ser feito, né? E criar um modelo dessa ideia. E conseguir discutir um pouco mais acerca de como as coisas efetivamente vão funcionar, né? E para isso, eu vou me apoiar no C4 Model. O que é o C4 Model? Ele é como se fosse uma, não sei se posso trazer, mas eu vou uma UML simplificada. Uma UML que não é tão específica em termos do tipo de relacionamento, do tipo de objeto que está sendo definido, ela está mais focada em falar no vocabulário dos que estão naquele nível de abstração que a aplicação está sendo projetada. Então, ele define 4 níveis, né? O primeiro nível é o de contexto, onde você discute a solução sem entrar nos detalhes. Sabe aquela conversa não técnica que a gente tem com o pessoal de negócio? Então, é exatamente isso, né? Ali se fala em sistema, se fala em usuário, se fala em funcionalidade, se fala em parceiro, e dá para a gente montar uma visão em alto nível da solução. Então, no caso aqui, eu montei a solução do serviço que eu desenvolvi e que eu estou explorando aqui com vocês. Nesse serviço é o quê? É uma venda de produtos, é um e-commerce, ele tem 2 usuários, o cliente e o usuário do sistema, o funcionário da empresa, né? O usuário vai manter. Aqui eu já descrevo, né? Eu já digo o tipo dele, ele é um user, ele é um usuário do e-commerce, o que, que ele faz, né? Ele é funcionário da empresa com acesso ao estoque de produtos, ou seja, ele vai manter, ele vai fazer o cadastro disso. O sistema que eu estou desenvolvendo, ele permite a gestão de produtos e apresentação e venda para os clientes. E o usuário da ponta, o meu cliente, né, ele é quem compra os produtos, né, efetivamente, né, e o tipo dele é o customer. Eu tenho também a necessidade de um sistema de pagamento. Eu vou precisar consumir, né, eu estou optando por consumir um serviço de pagamento externo. Ok, está aqui a minha solução. Eu consigo conversar, poxa, o meu cliente, o meu parceiro de negócio, ele entende o que vai ser feito, né? Então você vai fazer um sistema de venda de produtos, né? Como eu tenho 2 perfis de usuário, caso falte algum, ele vai poder falar. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho para facilitar. Então, assim, se faltar algum usuário, se faltar alguma funcionalidade em alto nível que impacte o usuário, ela vai aparecer aqui e o seu usuário vai entender o que você vai fazer. Partindo daqui, então assim, o C4 Model, ele tem nas cores azuis tudo que faz parte do sistema que você está desenvolvendo, na cor cinza tudo que é consumido pelo sistema que você está desenvolvendo, né? Então assim, se é cinza você não controla, se é azul você controla, ou seja, você configura, você atua nele diretamente, né? Não apenas consome como o serviço de pagamento aqui, né? Então, a legenda, né, usuário, sistema, e a gente vai ver outros elementos agora mais à frente. Então, vamos lá. Antes de evoluir, eu quero trazer mais um ponto importante aqui. Eu listei uma série de módulos. E qual é a ideia, né? Lembra quando eu falei de critério de parada? Então, o ponto é, na arquitetura, é necessário que os componentes tenham um papel específico a ser desempenhado, ou a minha arquitetura ela vai ficar muito orgânica. Ela terá uma mesma funcionalidade diluída. E essa diluição da funcionalidade, ela vai, digamos, espalhar a dependência em vários componentes e vai dividir a lógica de construção dessa funcionalidade, gerando uma duplicação
desnecessária, elevando complexidade, e assim vai. Então, qual é o ponto, né? A arquitetura limpa define para que as coisas que mudam pelo mesmo motivo no mesmo momento devem ficar juntas e que não mudam pelo mesmo motivo ou no mesmo momento, fiquem separadas. Então tá. Mas, dentro desses dois conjuntos, você pode olhar para as capacidades, né? Porque esses conjuntos, normalmente se olha dentro dos componentes, das classes. E a gente vai extrapolar isso e trazer para o nível arquitetural. E no nível arquitetural, se olha para os grandes blocos. Então, por exemplo, se eu tenho muitos microserviços, cada microserviço faz uma coisa diferente, eu terei microserviço de usuário, microserviço de compra, microserviço de inventário, enfim, eu terei vários microserviços. E esses que eu citei, por exemplo, são microserviços de negócio. Então, a capacidade deles é lógica de negócio. Deu para pegar? Para facilitar a visão de solução e eu criar um desenho macro, sem entrar no detalhe específico, mas conseguir visualizar a solução antes de poder mergulhar no desenvolvimento, é importante que eu consiga ver as diversas capacidades que eventualmente eu vou precisar para prover essa solução que eu prometi aqui no caso, né? Onde os usuários vão interagir no mesmo, vão interagir com um sistema que vai fazer a listagem, a apresentação dos produtos e a venda desses produtos. Então tá. Então, se eu tenho usuário, se eu tenho sistema, eu vou precisar apresentar esses dados. Da mesma forma, se eu tenho um sistema, eu tenho uma aplicação ou várias aplicações. Então, eu vou ter uma hospedagem, né? Pode ser um serviço auto-hospedado, né? Eu vou ter integradores? Eu não sei. O integrador, o que eu chamo de integrador? É aquele serviço que faz a ponte entre sistemas, como, por exemplo, o, 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 a solução de pagamento interagindo com o provedor de pagamento. Serviço de troca de mensagem, se eu for publicar eventos do meu serviço, como hoje nós fazemos, né? Hoje eu implementei ali, eu pego as mudanças que ocorreram e publico essas mudanças. Mas, Adriano, para que isso? Está especulando. Por exemplo, fazer consultas na base relacional é muito mais difícil devido ao fato da gente ter que lidar com os diversos relacionamentos das entidades. Isso é muito comum. A base relacional, ela está lá para garantir a consistência das modificações dos objetos de negócio e não para prover facilidade de consulta de leitura. Então, uma forma, eu estou usando o sistema de mensageria para criar ou materializar esses dados com um outro layout, para transformar. Então, sistema de mensageria pode servir para isso, como pode servir para integração, ou seja, o importante é a gente isolar a capacidade. Domínio, que é o que? A representação das entidades de negócio. Banco de dados, para armazenar, interface de serviço, API. Né? Se eu tenho uma apresentação, é interessante que eu tenha uma API para preparar os dados de uma forma mais amigável para ser apresentado ou consumido nessa interface.